duas questões sobre o uso de crase que caíram em provas da banca Sesgran Rio. O sinal indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em: as atitudes dos defensores do meio ambiente revelam que eles são favoráveis a projetos. Aqui nós já começamos com um caso proibitivo de uso da crase. Nós sabemos que a crase só deve ser utilizada diante de substantivos femininos e projetos é um substantivo masculino, então já descartamos o item A. As pesquisas relativas ao lixo marinho têm sido incentivadas por meio da realização de estudos destinados a preservar os oceanos. Preservar é um verbo escrito no infinitivo. Outro caso proibitivo de uso da crase: não se usa crase antes de verbos. Os detritos que resistem por maior período de tempo à decomposição nas águas dos oceanos são o petróleo e os plásticos. Vamos aqui fazer um teste. Vamos colocar aqui um substantivo masculino no lugar de decomposição. Por exemplo, vamos dizer que no lugar de decomposição seja desgaste, apenas para fazer aqui o raciocínio. Os detritos que resistem por maior período de tempo ao desgaste. Então, veja que se nós fizermos a troca do substantivo feminino por um masculino, automaticamente nós somos obrigados a escrever ao, a preposição, o artigo. Isso indica que, diante de um substantivo feminino, nós também devemos escrever uma preposição com a artigo, ou seja, devemos colocar a crase. Essa é uma estratégia bastante útil e que dá para resolver uma série de questões. Fazer a troca do substantivo feminino por um masculino e ver se fica bem encaixada a forma ao. Se, em caso afirmativo, nós teremos sim o uso da crase diante do substantivo feminino. Então, esta questão já é a resposta correta. Mas vamos conferir o outro item. Os especialistas estão dedicados a realizar, mais uma vez, o verbo, descarta, os maiores obstáculos a serem superados. Pelo mesmo motivo, descartamos, então, de fato, aqui a resposta correta será o item C. Vamos ver outra questão. Em conformidade com o que prevê a norma padrão, é obrigatório o uso do acento grave indicativo de crase na palavra destacada em... Vamos lá. O desapontamento misturado à tristeza recaiu sobre o povoado. Vamos usar aquela mesma estratégia. No lugar do substantivo tristeza, vamos procurar um substantivo masculino. Vamos colocar, por exemplo, desgosto. O desapontamento misturado ao desgosto recaiu sobre o povoado. Opa, desgosto, utilizei a forma ao. Então, aqui já é a resposta correta. Se aparece ao diante do substantivo masculino, mais uma vez, diante do substantivo feminino é obrigatório o uso da crase. Essa já é a alternativa correta. Mas ainda assim, vamos analisar as outras. De fora de casa, os homens observavam a ação das mulheres. Aqui não há necessidade de uso de crase, porque nós temos simplesmente um artigo que antecede o substantivo ação, a ação das mulheres. Sabemos que a crase é utilizada quando nós temos preposição e artigo, e a contração dos dois leva à crase. A frase está correta, mas não há necessidade de uso de crase. Graças ao morto, o povoado voltou a viver. Já falamos anteriormente, também não há necessidade de uso da crase, aliás, é até proibitivo antes do verbo. A sensação nova, a qual este termo dispensa o uso de crase também. Vários corpos já chegaram a praias da vila, que é interessante. Como o autor, quem escreveu essa frase, optou por deixar o a no singular, então entende-se que aqui nós temos apenas uma preposição que apareceu por conta da regência do verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Como o a foi mantido no singular, apenas preposição, não há por que colocar a crase. Por outro lado, caso o autor tivesse optado por escrever vários corpos já chegaram às praias da vila, aí sim seria obrigatório o uso da crase, pelo entendimento de que nessa nova estrutura
haveria a contração da preposição com o artigo no plural, que antecede o substantivo praias. Existe até uma regrinha comum, a no singular, com palavra no plural, crase nem a pau. Então, lembrem-se disso. Se você encontrar um substantivo no plural, claro, feminino, e o a estiver no singular, não coloque crase. Apenas se for feita a concordância com o substantivo plural, as praias, aí sim a crase deve ser adicionada. Então, aqui também eliminamos, e apenas para conferir o gabarito. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Se inscrevam no canal, confiram o link que eu vou deixar para a playlist de português e questões de concursos, e até a próxima aula.